Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Meia-noite que vai estar bom, né? Meia-noite tá bom. Eu não corro agora não. Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Muito feliz de estar aqui nesta noite. E confesso que um pouco temerosa. Parece que é a primeira vez que eu vou pregar. Falei com o Marzinho no carro, disse, amor, parece que é a primeira vez que eu vou pregar. Eu acho que se povorou muito. Aí eu tô sentindo o peso da glória. Aqui talvez seja. Amém. Eu acho que eu já estava sentindo o peso da glória de Deus neste lugar, amém? Amém. Confesso que eu já sinto. Quando a gente for você pregar? Não foi. Quando você tem que escolher, né? O dia. Foi fácil. Glória a Jesus. E o tema é um tema que nós, crentes, denominados crentes pentecostal, adoramos, né? Porque o Espírito Santo, a gente está indo. Falou que o Espírito Santo está presente, vocês podem ensinar. Que o Espírito Santo de Deus está presente, a gente está indo, amém? E hoje eu queria trazer essa mensagem para o seu coração e para o meu coração, crendo que o Senhor está nos preparando para um grande momento. E eu costumo dizer, todas as vezes que eu prego, para testificar o que o Espírito Santo de Deus testifica. Toda vez o Espírito Santo testifica no louvor o que é a pregação. Amém. Porque o Senhor testifica e o Senhor testifica no louvor o que é a pregação. E a mensagem que o Senhor trouxe para o meu coração e para o meu coração é da gente deixar realmente as nossas vestes brancas. Preparar a nossa casa, nosso altar, nosso coração. Quem aqui quer viver um grande avivamento? Amém. E quem aqui está preparado para viver esse grande avivamento? Então eu queria convidar você a se colocar de pé e abrir a sua Bíblia no livro de Atos. No livro de Atos, capítulo 1, depois do capítulo 2, nós vamos ler 2 versículos distintos, que hoje nós vamos falar de poder do Espírito Santo. Mas eu quero que você inicie ouvindo essa pregação, participando comigo dessa ministração, com essa pergunta no seu coração: poder para quê? Para que a gente busca esse poder do Espírito Santo? Para que a gente é inspirado a buscar esse poder do Espírito Santo e por que nós recebemos esse poder do Espírito Santo? Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Capítulo 2, versículo 4, que é o tema dessa conferência. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia falar. Vou repetir o capítulo 1, versículo 8, que diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. 2:4. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Amado Deus eterno Pai, Senhor Jesus querido, a Tua palavra foi lida e ela por si só
já fala ao nosso coração, de modo que nos traz transformação, cura e libertação. Mas neste momento, Senhor, que eu seja usada pelo Teu Espírito. Que não seja eu a partir deste momento, mas seja o Senhor através de mim. Que eu desapareça e o Senhor cresça e a Tua glória se manifeste em nós. Porque queremos sair daqui, ó Pai amado, preparados para este grande avivamento. Senhor, e o que prepara-nos é a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro toda mente cativa ao Senhor. Todo pensamento cativo ao Senhor. Todo coração cativo ao Senhor. E tudo que possa impedir, Pai querido, os Teus servos de ouvir e entender a Tua voz, seja repreendido agora. Em nome de Jesus. Como a Tua serva já declarou, este é um ambiente de glória, é um ambiente de adoração, e o Senhor já está neste lugar. Toma, Pai querido, o Teu lugar em nossas mentes e em nossos corações. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Os irmãos podem se sentar em nome do Senhor Jesus. Eu fiz questão de ler esse versículo que antecede o capítulo 2 de Atos. Atos capítulo 2, eu acho que qualquer pessoa, por mais nova convertida que seja, ela sabe do que se trata. Do primeiro grande avivamento que a igreja viveu. Que foi ali também o nascimento da sua igreja, da nossa igreja, da igreja de Cristo. E depois, dali por diante, a gente vai ver, tanto nos evangelhos e depois no decorrer da história, a gente vai ver outros avivamentos que aconteceram também decorrido do Espírito Santo, da presença e manifestação do Espírito Santo. Um outro avivamento que também todos os pentecostais conhecem, que é o avivamento da Rua Azusa. Você já ouviu? Se você não já ouviu, no YouTube tem contando a história, tem de forma reduzida, ou um livro que vai fazer entender porque você hoje é denominado um crente pentecostal. Um crente que se deixa manifestar o Espírito através também, não só de línguas, mas do seu corpo e de tudo o que você pode expressar, que o Espírito Santo te dá liberdade para isso. Esse avivamento da Rua Azusa veio com isso. Mas eu queria falar do que isso significa para mim e para você, e por que o Senhor está nos preparando para este avivamento. E o que eu tenho visto nestes dias, tanto das mensagens que eu tenho ouvido, tanto das mensagens que o Senhor tem ministrado no meu coração, e tanto do ambiente que eu tenho vivido, os meus irmãos conterrâneos ali vão entender e vão corresponder a isso. Que a gente tem vivido um tempo em que o Senhor está nos alinhando para esse avivamento. O Senhor está nos colocando com vestes brancas. O Senhor está ponderando o que precisa ser ponderado, colocando no lugar as coisas que precisam ser colocadas e trazendo entendimento às coisas que precisam ser tragas ao entendimento para que esse avivamento aconteça. E eu quero estar preparado para esse avivamento. Eu quero viver esse grande avivamento. Porque o tanto de manifestação do Espírito Santo que a gente já viu, que a gente já presenciou, é lindo, é maravilhoso. Você vê manifestação de cura, manifestação de libertação, manifestação da glória de Deus e manifestação de dons espirituais. E saber que isso é só ponta do iceberg do que a gente pode viver se a gente estiver alinhado para que o grande avivamento aconteça. E isso não é para daqui a anos, não, isso é para agora. E eu quero dizer para você que isso é para hoje. É para hoje. Hoje, em nome do Senhor Jesus, o Senhor vai nos dar coragem e vai nos levar a alinhar a nossa vida de forma com tudo que você busca em todo o tempo, e tudo que você tem buscado no Espírito Santo seja derramado sobre você nesta noite.
E que hoje, a partir de hoje, você já vai sair, em nome do Senhor Jesus, com uma postura diferente, com uma visão diferente, com um comportamento diferente, porque os nossos olhos serão abertos mediante o que é o poder do Espírito Santo de Deus. Quando o Senhor Jesus se referiu aos discípulos no Atos capítulo 1, versículo 8, foi antes dele subir aos céus. Imagina, o Senhor está ali já flutuando, indo, quase indo, né? E a última coisa que ele falou com os discípulos é: vocês vão receber poder. Aleluia. Vocês andaram comigo durante 3 anos, vocês viram essa manifestação do poder, porque o poder estava em mim. E até então vocês andavam comigo, ou seja, vocês andavam com o poder. Vocês viam o poder se manifestar. Mas a partir desse momento, o poder vai estar sobre vocês. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí, o que às vezes a gente aprende, ou o que às vezes a gente absorve nos cultos, ou no monte, ou numa busca em oração, é que o poder se limita a eu falar em línguas. Que o poder se limita em eu entregar uma profecia. Que o poder se limita em eu ter visão. Que o poder se limita em eu ter uma pregação poderosa ou um louvor que move os céus. Mas o poder, ele vai muito além disso. E ao mesmo tempo muito menor que isso. Porque o Evangelho, ele é simples, é a gente que complica. Ele é palpável, a gente que coloca ele muito distante. Tipo, a gente precisa galgar terrenos, a gente precisa subir degraus, a gente precisa fazer isso ou aquilo para que algo aconteça. Mas o Evangelho é simples, o Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo é simples, e a plenitude do Espírito Santo em nós também é simples, porque Jesus simplificou isso. E ele disse para os discípulos naquele momento: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E eu imagino que eles ficaram se indagando: o que é esse Espírito Santo? O que é esse poder? E em seguida Jesus já disse o que seria esse poder. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser as minhas testemunhas. Há poder em mim, não há poder em mim quando eu canto, só quando eu canto. Não há poder em mim quando eu coloco a mão e a cura é manifestada. Há poder em mim quando eu falo que Jesus salva, cura e liberta. Há poder em mim quando eu não falo, mas as pessoas veem em mim que Jesus salva, cura e liberta. Quando as pessoas olham para minha casa e veem que Jesus habita ali e que Jesus salva, cura e liberta. Ali há poder, ali há manifestação do poder, ali há plenitude do Espírito Santo. Aqui nesse versículo, e depois em seguida, quando aconteceu, Jesus estava deixando bem claro que havia uma diferença entre manifestação do Espírito e plenitude do Espírito. Em manifestação do Espírito e ser cheio do Espírito. Porque os discípulos andando com Jesus sem ter recebido o Espírito, eles também curavam. Eles também expulsavam demônios. E não era por intermédio do Espírito, era por autoridade em Jesus. E essa autoridade está em mim, está em você. Desde quando você levantou a sua mão e aceitou, há essa autoridade em você. Quando os discípulos foram à frente de Jesus e tentaram expulsar o demônio de uma mulher e não conseguiram, e Jesus foi e expulsou. E os discípulos perguntou para Jesus: por que a gente não conseguiu? E a resposta de Jesus foi: essa casca de demônio só sai com jejum e oração. Que me leva a crer e a entender que não era dos demônios da mulher que Jesus estava falando. Jesus estava se referindo à incredulidade que os discípulos estavam tendo, porque eles já tinham autoridade para expulsar aqueles demônios.
E muitas das vezes é isso que eu e você tem, é incredulidade, porque a autoridade já está em nós. O poder de Jesus já está em nós, porque Ele fala que no nome dEle nós faríamos. Então, uma vez que eu uso o nome de Jesus e declaro o nome de Jesus naquele lugar, naquele ambiente, naquela ocasião, é o nome dEle que faz, não sou eu, não é você, não é o ambiente, é o nome dEle. Porque é o nome dEle que tem poder. No meu nome expulsarão demônios, no meu nome curarão enfermos, é no nome de Jesus. Então não era por intermédio de ser cheios do Espírito Santo. Concorda comigo? Amém. E aí Jesus falou que eles seriam cheios. Então quer dizer que eles não eram cheios, não viviam a plenitude do Espírito. E eu meditando sobre isso, falei: Senhor, qual que foi a diferença visível? A diferença visível na vida deles depois deles serem cheios do Espírito. Do Espírito, a partir do momento que o Espírito já não só era manifesto. Porque a gente vê isso também nos dias de hoje. A gente vê falando assim: por que fulano falava em línguas, Deus usava tanto, e agora está no mundo, está dando lugar para Satanás e o diabo está usando? Por quê? Mas por que quando fulano abria a boca e Deus usava ele? Porque há uma diferença entre Deus usar e Deus possuir. Porque quando Deus usa, tá ali, Deus vai usar. É igual a mula, vai usar. Mas quando Deus possui, Ele possui você, Ele possui sua casa, Ele possui seu dinheiro, Ele possui sua voz, Ele possui tudo que há em você, Ele possui. Aí há a diferença. Quando há manifestação do Espírito, isso não quer dizer que a pessoa foi transformada, que eu fui transformado, que a minha casa foi transformada, que nós vivemos uma plenitude do Espírito Santo. Que quando a plenitude é cheio, é esse copo está cheio de água. Ele está a ponto de transbordar de água. É assim, é quando o Espírito Santo na minha vida, na sua casa, na nossa vida está a ponto de transbordar. Isso é plenitude. Nunca fica vazio, eu sempre me encho. Eu vou me esvaziar porque eu vou dividir, mas eu sempre me encho. Isso é viver uma plenitude. Então, eu analisando, falei: Senhor, qual que foi a diferença entre o Espírito manifesto na vida dos discípulos e depois dos discípulos cheios do Espírito Santo, vivendo a plenitude do Espírito Santo? Vou pegar como exemplo. Pedro. Quando Jesus chamou Pedro, Pedro era pescador. Vem, larga o barco, larga o azeite, vem ser pescador de homens. E ele seguiu Jesus. E em todo o tempo que ele seguiu Jesus, ele foi durão, foi turrão. Quando Jesus falou que ia ser levado à morte, ele: eu vou junto, estamos juntos, e queria se jogar na frente. E Jesus falou que o diabo queria peneirar ele. Isso era Pedro só com o Espírito manifestado. Quando ele se viu acuado e com medo também de ser preso, porque Jesus tinha sido preso, o que ele fez? Negou Jesus. E aí Jesus morreu, crucificaram Jesus. E aí o que Pedro fez? Voltou para os barcos. Mas aí qual que é a diferença? Essa inconstância. Se eu estou num ambiente em que Jesus está igual aqui é fácil ser crente. Aqui ficou fácil demais eu falar em línguas. Ficou fácil demais eu fechar os olhos e ter visões. Ficou fácil demais eu pedir ao Espírito Santo para me dar palavras de conhecimento. Ficou muito fácil, porque esse é um ambiente propício para isso. Mas aí quando eu estou acuado pelo pecado, quando eu estou perseguido pela dificuldade, quando eu estou lá fora com as coisas que não são espirituais em volta, o que eu faço? Será que eu oscilo no meu pensamento, nas minhas decisões, nas minhas escolhas?
E era isso que Pedro fazia. Ele estava com Jesus, mas ainda estava aquela cascona de Pedro. E aí qual que foi a diferença de Pedro cheio do Espírito Santo de Deus? O mínimo, ele foi o fundador da igreja de Cristo. Aí a primeira pregação foi para 3.000 homens, só falando quem Jesus era. Ele não falou ali do que tinha acontecido como manifestação do Espírito, que às vezes é o que a gente quer esperar falar, sobre o que é dom de língua, sobre o que é dom de visão e dom de revelação. Eles receberam poder. Jesus falou que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo para eles serem testemunha. E aí a primeira manifestação do poder foi na descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2, versículo 4. E eles foram cheios do Espírito Santo. Mas entre esse versículo 8 até o capítulo 2, tem uma coisinha que aconteceu. E o que me leva a ter mais certeza que o Espírito só enche quando há alinhamento, quando as coisas são colocadas no lugar. Tinha 12 discípulos, tinha 120 ali. Mas dos 12 que Jesus escolheu, um era Judas. Então não tinha mais Judas. Então eles precisavam colocar as coisas no lugar. E aí eles escolheram o discípulo que ia ficar no lugar de Judas. E depois que o discípulo foi escolhido, eles estavam todos reunidos. E o versículo que antecede fala assim, ó. E ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. No capítulo anterior, fala que eles quer ver? No versículo 14, ó, todos estes perseveraram unânimes em oração, com mulheres, com Maria, com a mãe de Jesus e com os irmãos. Então, peraí, o Senhor, Ele cumpre a promessa. Mas para que a promessa de Deus seja cumprida, as coisas têm que estar no lugar. Tem que estar alinhadas. Tem que estar posicionadas. Senhor, mas eu sou pecador, eu sou falho, eu tenho erros. E o Senhor sabe que você tem, que eu tenho. Mas você não está, não é falta a você a falta de conhecimento do seu erro, de onde você também pode consertar. Porque às vezes a gente quer que Deus faz tudo. Quando Jesus dizia para os discípulos e para a multidão: vinde a mim. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E depois, com a descida do Espírito Santo, com a plenitude do Espírito Santo, o que ele diz para os discípulos? Ide por todo mundo. Tipo, não é vocês mais me seguir, é vocês ir e ser testemunha e eu vou seguir vocês. Aleluia! Porque a palavra de Deus fala isso, que os milagres te acompanharia, as bênçãos te acompanharia. Os feitos do Espírito Santo te acompanharia. Aonde você for, vai acontecer. Não é Jesus ir na frente e preparar. Pensa, cara, o Pedro passava e a sombra dele curava. É quando você é cheio, é plenitude do Espírito Santo. É você não precisar falar, mas o seu olhar curar. É você não precisar clamar com grande voz ou mudar o tom de voz numa oração, porque é só você falar: Senhor, manifesta sua cura aqui. E você está tão pleno do Espírito Santo que não precisa nem de mais uma vez você repetir que a cura é manifestada, que o poder do Espírito é manifestado. Querido, falar em outras línguas é lindo, é bom demais. Você sente essa ligação com o céu. Você profetizar no nome de Jesus, ouvindo Deus aqui, né, menina? Ouvindo Deus aqui.
E sua boca falando o que ele está falando aqui. Como diz o Josiel, a doideira é muito doida. É muito bom. Você fechar os olhos e ter visões é maravilhoso. Mas, querido, se você não sentir nada, você vai sentir uma vida plena do Espírito Santo. Isso não tem preço. Não tem preço, sabe por quê? Porque realmente você pode estar no meio da tempestade e você se sente seguro. O seu coração pode estar aflito, mas vem um gosto que você não sabe explicar. Você fala: Senhor, eu estou à beira da morte, meu coração jubila de alegria. É realmente está enquadrado no Salmo 103, versículo 1. Bendiz a minha alma, Senhor, e tudo que é mim, bendiga o teu santo nome. Isso é viver uma vida cheia do Espírito Santo e provar do poder que é esse Espírito Santo. Porque o poder do Espírito Santo não está aqui em eu pegar esse microfone e falar com esse tom de voz que é esse meu, que meio sem educação mesmo, não. É você ser testemunha de Jesus. É você mudar o ambiente. É sua casa ser mudada. Isso é poder de Deus. Isso é poder de Deus. Se tiver uma outra explicação e você achar, você me corrija. Mas a formanda ali, tem como eu ir contra as letras ou contra as vírgulas que está escrito aqui? Ele falou que eu receberia o poder, e esse poder era para fazer qualquer outra coisa, não ser testemunha. Você quer receber poder de Deus? Você quer receber poder de Deus? Seja testemunha de Jesus. Aí entra a parte um pouco mais complicada. Porque falar muitas vezes é fácil. Eu ouvi isso hoje. Já me falou assim: eu não quero, tenho muita paciência para ouvir de igreja mais, porque eu tive muitos exemplos ruins, e um deles é o meu pai, que era pastor na igreja, em casa não era pastor. Eu falo palavras de amor para Jesus em louvor, e eu não consigo falar palavras de amor para minha esposa ou para o meu esposo. Eu consigo acalentar e confortar uma pessoa com um coração doente, mas se é meu filho, eu firmo o corpo. Que poder é esse? Há poder nisso? Poder para quê? Para que é esse poder? O Senhor, Ele não quer só te usar, Ele quer te possuir. Possuir é você, a sua casa, a sua mente, o seu carro, o seu caminhão. Possuir tudo que há em você. Bendiz a minha alma, Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Querido, Pedro não precisou falar em mistérios, em línguas dos anjos, não. Ele estava falando em línguas dos estrangeiros, de forma que eles pudessem entender quando ele testemunhasse de Jesus. E era isso que ele estava fazendo, testemunhando de Jesus. Ele só falou de Jesus. Não falou. Ele falou assim: sabe o que está acontecendo aqui? É o cumprimento da promessa de Joel, que os jovens profetizarão, os velhos terão visão. É isso que está acontecendo aqui. E sabe o que está acontecendo aqui? Porque aquele Jesus que vocês crucificaram, Ele ressuscitou e foi ao céu, e um dia Ele vai voltar. Amém. Só isso. E não precisou de mais nada. Queridos, quando a gente ouve falar de Billy Graham, o cara não falava de nada a não ser de Jesus, e enchia um estádio
vida dele e no que Jesus é. Bonito demais eu carregar uma Bíblia, eu tenho várias. Carregar uma Bíblia grande e aí a gente parece crente. Eu não quero parecer crente. Jesus não quer que você pareça crente. Jesus quer que você seja testemunha. Sabe o que ele fala? Sede meus imitadores, como assim eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo fala isso. E Jesus, quando ele ora ao Pai, ele fala isso. Que ele veio para que eu e você fôssemos moldados e ensinados a ser como ele, para assim agradar a Deus, que é o Pai. Jesus não veio senão para nos dar uma vida de exemplo. É mudar o ambiente em que você vive. Queria que você mesmo sentasse, abrisse sua Bíblia no livro de Efésios. Efésios capítulo 5. Versículo 18. E neste versículo o apóstolo Paulo, ele difere muito bem o que é uma vida cheia do Espírito Santo. Que uma vida cheia do Espírito Santo muda o ambiente à sua volta. Efésios capítulo 5, versículo 18, diz assim. Eu vou ler o primeiro versículo, o versículo 1, depois eu vou pular para o 18. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Versículo 18 diz assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando, louvando de coração ao Senhor com hinos, cânticos espirituais, vírgula, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vírgula, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai-vos vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornará os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de por si também ame a própria esposa, como a si mesma a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vai bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira,
mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vós outros servos, empregados, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, não como aos homens, certos de cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Você concorda comigo que isso é um passo a passo? Ele não ia falar do Espírito Santo e depois falar de como eu procedo com meu esposo, de como meu esposo procede comigo, e de como Cristo procede com a igreja, e de como os filhos devem proceder com os pais, e de como o empregado deve proceder com o patrão, e como o patrão deve proceder com o empregado, se não estiver ligado. Concorda comigo? Então eu repito para você o versículo 18, que ele diz assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. A gente sabe que quando uma pessoa bebe álcool ou uma outra bebida quente, aquilo acontece uma fermentação dentro dele, que a pessoa perde literalmente o controle e é controlada pelo álcool, pela bebida. E Paulo usou isso como parâmetro de comparação. Se encha do Espírito a ponto dele acontecer uma fusão dentro de você, e você não se controla mais e ser controlado pelo Espírito Santo. Concorda comigo? Eu nunca provei, mas concorda comigo que uma pessoa que bebe um gole perde o controle? Um pouquinho. Mas uma pessoa que bebe uma garrafa, muito mais, porque aí ficou cheio. E aí, apóstolo Paulo, ele falou: quando você for cheio do Espírito, deixe, não é golinho, é cheião mesmo. Se deixe ser cheio a ponto de acontecer uma fusão dentro de você, entre você e o Espírito Santo, e você não se controla mais, e quem controla é o Espírito Santo. Você. E muitas das vezes a gente usa essa palavra quando há manifestação do Espírito. Quando eu quero sapatear, quando eu quero pular, quando eu quero rodar. Isso é só o meu corpo expressando a alegria que eu estou sentindo. Mas ser cheio do Espírito Santo é quando ele controla os seus atos. Quando ele controla os seus impulsos. Quando ele controla tudo que te impulsiona a fazer algo que é de você mesmo, mas te leva ao Espírito Santo. Aí ele fala assim: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aí seja um bom esposo, seja uma boa esposa, seja um bom filho. E em Atos, quando ele fala: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunho. Vou perguntar de novo: quantos aqui querem viver o avivamento do Senhor Jesus? E você está disposto a se deixar ser cheio do Espírito Santo? Você está disposto a viver essa plenitude do Espírito Santo? Porque aí é se embriagar do Espírito Santo. Quantos aqui querem abrir mão? Você está disposto a abrir mão do que você acha certo, do seu gênio, da sua atitude, das suas ações? Eu sou assim mesmo, é desse jeito que eu resolvo as coisas. Deixa o Espírito Santo resolver com você. Aleluia. Ei, se deixe ser cheio na plenitude do Espírito Santo, porque aí manifesta a glória de Deus. Sabe por quê? Quando a gente for cheio do Espírito Santo a ponto de viver essa plenitude, não vai precisar de cura, pastor, não vai precisar de culto de cura, porque as curas vão ser manifestas onde você estiver. Aleluia. Não vai precisar
o Senhor me mostre no que eu preciso me alinhar. Para que todos estão aqui reunidos. Queria que vocês colocassem de pé em nome de Jesus. Eu queria chamar o meu ministério. Oh, aleluia. Eu queria que você hoje, em nome do Senhor Jesus, se revestisse de coragem, de posicionamento e de atitude. Porque quando uma pessoa está disposta a perder o controle, eu nunca fui para balada, eu acho que é assim, né? Você hoje, né? Eles falam assim: hoje eu vou perder as estribeiras, vou beber tudo, né? Assim que fala quando vai para balada. E aí faz isso mesmo, aí dá tudo errado, né? Mas dá merda. Dá merda, não é? Dá tudo errado. Fica muito bem, passa vergonha, paga mico, leva toco. Mas no Senhor, aí quando você perde o controle, é para você ser cheio do Espírito Santo. É para você viver a plenitude do Espírito Santo. Queridos, eu queria que vocês imaginassem comigo. Jesus virou para os discípulos e falou: ó, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês vão ser as minhas testemunhas. E o apóstolo Paulo diz assim: não vos embriague com vinho. Não perde o controle, não deixa outra coisa te dominar. Mas bebe muito do Espírito. Deixe que o Espírito te domine, para que ele domine toda a sua vida, para que ele domine toda a sua casa, e assim você esteja alinhado para viver o grande avivamento. Para quando as pessoas olharem para sua casa, ver Jesus. Quando as pessoas olharem para você, ver Jesus. E não precisar de você convencer ninguém que você segue Jesus, porque o Espírito Santo vai se manifestar em você. Porque você vai estar cheio da plenitude do Espírito Santo. Há uns finais de semanas atrás, os jovens fizeram um acampamento. Os jovens tudo foi dormir na igreja. E aí o tema foi sobre ansiedade, perdão. E foi um ambiente de cura mesmo. E nesse dia eu trouxe uma mensagem sobre paternidade. Quando ele falou isso comigo, eu falei assim: paternidade. Quem sabe que Deus é pai? Falar da paternidade é falar de Deus. Só que aí, sabe qual que é a palavra que Deus trouxe no meu coração e eu quero trazer à tona para vocês hoje? Quando a última profecia em livro de Malaquias, quando falava sobre a vinda de Jesus. E depois quando o anjo Gabriel falou com Zacarias sobre quem João seria, João Batista seria, sobre a vinda de Jesus, a mesma profecia. E depois sobre agora a vinda de Jesus, o arrebatamento. Falou assim, que converterá os corações dos filhos aos pais e dos pais aos filhos, e assim virá o grande dia do Senhor. Não adianta eu querer viver um grande avivamento, eu querer ver o céu, dar as minhas vestes, cantar que as minhas vestes estão brancas. Pode vir que eu estou te esperando, se as coisas não estão alinhadas. Querido, se as coisas não estiverem alinhadas, o que eu li aqui, ele virá e buscará uma igreja santa, pura, imaculada. Ei, querido, larga a mão de coisa que pode te deixar para trás por causa do seu orgulho, por causa do seu posicionamento. Eu posso te dizer com toda certeza, pedir perdão é mais fácil do que ficar para trás. Pedir perdão é mais fácil do que você buscar o Espírito e não sentir. Se consertar, colocar as coisas no lugar. Se tem discípulo faltando, vamos colocar no lugar. Se tem coisa
glória dele em você. E aí eu fui, e o Senhor me deu essa palavra. E os filhos converteram o coração aos pais, e os pais aos filhos. E aí vai vir o grande dia do Senhor. E aí eu falei, Senhor, então quer dizer que também tem essa condição. Se eu tiver, porque o contexto ali eram os jovens com os pais. Era falar de paternidade, do meu relacionamento com meu pai, com a minha mãe, a minha criação, o que isso trouxe para mim e o que não trouxe. Porque em todas as vezes que eu prego, eu tenho a oportunidade, eu falo muito da minha mãe. A grande maioria teve a oportunidade de conhecer a grande mulher de Deus que ela foi. E muitos aqui também conhecem meu pai. Sabe quem ele é? O Senhor dos Pais. E ele, falar de Jesus, ele fala muito bem. Só que em casa ele era durão, né, Deus? Muito durão. E eu cresci, mas eu cresci e em algum momento o Senhor já tinha sarado isso no meu coração. E aí eu falei assim, eu ia para pregar, eu dentro do carro, eu orei, orando ao Espírito Santo. E aí enquanto eu estava orando, pedindo sabedoria ao Espírito Santo para me falar, porque quando o Senhor nos usa para falar algo, Ele está, eu não estou falando do que eu já vivi, Ele está me preparando para viver junto com você. Por isso que eu estou falando que hoje eu vou viver o grande livramento, porque as coisas que vão ter que ser alinhadas hoje. Agora, eu não vou aceitar sair daqui com alguma coisa ainda fora do lugar. Aí eu orando, o Espírito Santo falou, liga para ele e pede perdão. Eu falei, Senhor, mas eu fiz de tudo para ser uma filha muito boa. Tem certeza? Aí eu liguei pro meu pai. E aí eu já liguei em lágrimas, chorando, porque o Espírito Santo, tudo que você tenta esconder, uma hora ele traz a ponta. Por menor que seja, pode ser a poeirinha debaixo do tapete. Isso não tem nada a ver, isso não me afeta mais. Que isso? Já passou? O fulano já morreu, o fulano já morreu, não preciso. Já deu, respirei fundo, toquei, fui pra frente. O Espírito Santo traz a tona porque ele conhece. A palavra de Deus diz que ele vai até a divisa. E aí eu orando e falando, e o Espírito Santo de Deus foi trazendo à memória um monte de coisas que eu realmente viria pedir perdão para ele. E ele não sabia. Por vezes que às vezes ele estava orando e eu estava desacreditando da oração dele, uma atitude que eu estava desvalidando dele como pai, e eu precisava colocar aquilo para fora. E aí eu falei assim, pai, eu vou pregar agora sobre paternidade, e eu não quero que o diabo tenha isso depois como acusação, porque embora seja um assunto sério como qualquer assunto, uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, não dá o seu direito pro próximo, para Satanás muito menos eu vou dar. Falei, pai, eu quero te pedir perdão. Eu quero te pedir perdão se em algum momento eu errei pro Senhor, se em algum momento eu te entristeci, se em algum momento eu te frustrei como pai, se em algum momento os sonhos que o Senhor depositou em mim não deu certo, eu fui errado, Senhor me perdoa. E aí ele falou, que isso, filha? Não precisa pedir perdão não, isso é uma bênção. Eu me honro em você. Eu vejo o Senhor na sua vida. Você aprendeu com o exemplo da sua mãe. E aí ele falou assim, talvez comigo você não tenha aprendido, mas com sua mãe você aprendeu. E naquele momento o Espírito Santo falou, ele precisa ouvir isso. E eu falei, pai, eu aprendi mesmo com o Senhor. Sabe por quê? Ninguém erra 100%. Talvez a pessoa que você agride com palavras, talvez a pessoa que você acusa, talvez a pessoa que você não quer olhar mais na cara, ela não é 100% errada nessa situação.
Ninguém acerta 100%, mas ninguém erra 100%. E o Senhor, Ele quer alinhar isso. Ele quer converter o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos, dos esposos às esposas, das esposas aos esposos. Ou então, que espírito é esse? Que poder é esse? Se o poder manifesta Jesus, e Jesus é amor, Jesus é união. Aleluia, glória a Deus. Que poder é esse? Você quer esse poder? Querido, quando esse poder se manifestar em você em plenitude, vai ser muito fácil. Vai ser muito fácil. E eu queria que eles vão louvar o Senhor. E eu queria que durante essa ministração de louvor, você pedisse ao Espírito Santo para te trazer a memória que precisa ser alinhada na sua vida, para que você esteja à disposição para viver esse grande avivamento. Em Atos 2 diz que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estamos unânimes em oração. E aí a casa foi cheia do Espírito Santo. Se estamos cheios, se estamos unânimes, se estamos em oração, se estamos aqui trazendo à tona o nome de Jesus, o Espírito se manifestará. E em nome de Jesus ele se manifestará em cura, ele se manifestará em libertação, e correntes serão quebradas, e todo o seu passado pode estar aprisionado. O Senhor vai trazer a liberdade, e você vai
me leva a convidar você aqui na frente. Eu queria que você, que quer viver esse grande avivamento, mas sabe que tem algo que está assim entre você e essa chama, essa lavaria. Você até fala em línguas, você até sente a presença de Deus, mas ainda você não viveu essa plenitude do Espírito Santo. E essa plenitude é: bendiz a minha alma, Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o Senhor. Senhor, a minha casa ainda não está alinhada, a minha mente não está alinhada, ou eu ainda perco nesse comportamento naquele. Eu queria convidar você aqui na frente, em nome do Senhor Jesus. O Senhor está dizendo para mim que Ele quer liberar para você uma palavra de cura ao seu coração. Ele vai alinhar a sua casa, Ele vai alinhar o seu casamento, Ele vai alinhar a sua vida, Ele vai restaurar você, em nome de Jesus. E esses dons espirituais vão chegar para cá. E esses dons espirituais que você tanto tem buscado. Tem pessoas aqui que têm pedido para ser usado em dom de profecia. Tem pessoas aqui que têm pedido ao Senhor para ser usado em dom de pregação. Tem pessoas aqui que têm pedido ao Senhor para ser curado em dom de ser usado em dom de cura. Mas parece que sempre há algo que trava, algo que para, algo que bloqueia. Porque muitas das vezes o Espírito se manifesta, mas acontece alguma coisa, parece que foi vazio de tudo. Parece que foi tudo embora. Mas Senhor, eu fui no culto ontem e senti a sua presença, falei comigo, eu chorei. E hoje parece que eu não estou sentindo nada, parece que Deus está distante. É a falta dessa plenitude do Espírito Santo. E em nome do Senhor Jesus, eu queria que você jogasse isso no altar do Senhor. Senhor, estamos aqui unânimes, estamos em oração e o Espírito está aqui. Não há nada, que não está faltando ingrediente nenhum para isso dar errado. Só não vai dar certo. Ou você só não vai sair daqui com a manifestação também dos dons que você tem buscado, se você não jogar tudo no altar, não jogar tudo para fora. Já viu uma pessoa com uma crise de ansiedade ou com uma crise de choro muito grande, que até grita? Parece a alma está saindo do corpo. É isso que você e eu temos que fazer hoje.